Fala, tropa, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Operação Cabo, e tenho certeza que essa aula sobre esse tema é diferenciada. Você vai pegar todos os bizus aqui, todas as palavras-chave, tudo aquilo que de fato cai. Salve, tropa, no padrão que é o nosso curso Operação Cabo, ok? Então, senhoras e senhores, afivele os cintos e vamos para mais um conteúdo, tropa. Quando a gente olha para essa imagem, eu sei que em cima já tem um título, né? Vamos falar sobre liderança, ok? É um tema bastante peculiar e tem questões que inclusive caem, mas cai de fato em prova. Pelo menos 2 questões aqui, 3 questões no máximo é garantida cair na prova. Possa ser que na sua prova caia só 1 ou 2 ou 3, mas cara, sempre cai alguma coisa sobre liderança. E quando a gente olha aqui, né? De fato, essa imagem, a gente vê que o sargento, primeiro, tá pegando que tá barbudo, mas ele tá dispensado. Ele tá dispensado, sabe? Releva aí nessa situação. Mas o antigo aqui tá ministrando. Tem aqui a bandeira do Brasil aqui atrás. Tem uns militares aqui, ó, em posição de 3 pontas, né? E tá vendo e participando da instrução, ou seja, o sargento está passando todas as informações. Então isso aqui fala sobre liderança, tropa. É um assunto, como eu falei, muito importante que a gente tem que se atentar. Então, sem mais delongas, bora continuar aqui a nossa aula, safo? Bora lá. Liderança, generalidades. Primeira coisa que a gente tem que entender, na generalidade tem algumas informações que eu sublinhei aqui, a gente vai entendendo. Bora lá. A acentuada evolução do conhecimento científico /tecnológico, possibilitando a produção de armas e equipamentos sofisticados, dispendiosos e de difícil manuseio, torna cada vez mais complexas as atividades militares, realçando a importância do papel daquele que é, olha só, daquele que é, deixa eu trocar até a caneta aqui, o elemento primordial de qualquer força armada, em qualquer época, que é o que? O ser humano. Então já sublinha aí na sua apostila que, cara, o elemento primordial de qualquer força armada em qualquer época é o ser humano. Coloca na sua mente, o ser humano é o elemento primordial de qualquer força armada. Conhecer os valores humanos a partir da busca do autoaperfeiçoamento é, antes de tudo, uma tarefa a que o militar deve se entregar. Ao pretender realmente ser um profissional competente e um líder capaz de influenciar e ser respeitado por seus superiores, pares e subordinados, esse capítulo trata dos fundamentos da liderança militar, proporcionando base teórica para o exercício da liderança a partir das menores frações. Então, quando se fala-se de liderança para as menores frações, a partir das menores frações, eu estou falando da esquadra de tiro e grupo de combate, que é o quê? ET e GC, safo? Então, ET e GC, esquadra de tiro e grupo de combate. Liderança a partir dessas menores frações, certo? Então, em generalidades, o que a gente tem que pegar de cara aqui, o que pode cair, é que o elemento primordial de qualquer força armada é o ser humano. Bora lá, continuando. Conceitos básicos. Liderança é o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de agirem voluntariamente, palavra-chave, voluntariamente, em prol dos objetivos da instituição. Então, quando eu falo de um processo que vai consistir em influenciar as pessoas de que ajam voluntariamente e não obrigatoriamente. Então isso aqui é casca de banana, pode cair na sua prova. Então já anota isso aí, ó. PP, safo, perguntinha de prova. É um processo que consiste no sentido de que ajam voluntariamente em prol do objetivo da instituição. Processo de influenciação para que as pessoas ajam voluntariamente em prol da instituição. Eu estou falando de liderança. A liderança pode ser definida como o processo que permite a alguém dirigir os pensamentos, planos e ações de outros de forma a obter sua obediência, confiança, respeito e leal cooperação.
Então, tudo que envolve a fazer as pessoas que ajam em um bem comum, de forma voluntária, através de suas ações, de suas atitudes, de seus pensamentos, eu estou falando da liderança que vai influenciar esse indivíduo para que no sentimento, no pensamento, na forma de agir, eles ajam voluntariamente para o objetivo ali em prol da instituição, certo? Estou falando de liderança. Ética militar, outro conceito importantíssimo. A ética militar é o conjunto de regras, sublinha aí, conjuntos de regras ou padrões que levam o profissional militar a agir de acordo com o sentimento do dever. Agindo de acordo com o sentimento do dever, dignidade militar e decoro da classe. Tudo isso aqui, é uma definiçãozinha que cai em prova também. Anota também. Então, quando eu falar de um conjunto de regras, quando eu falar ainda que além de um conjunto de regras, é algo que leva ali o profissional a agir em um sentimento, ali, cumprindo ali o seu dever, eu tô falando de ética, tá? Dignidade militar, decoro da classe, falo de ética. Outra definiçãozinha, crenças, valores e normas. As crenças são suposições ou convicções julgadas verdadeiras a respeito de pessoas, conceitos ou fatos. Essa é a primeira definiçãozinha aqui, Pergunta de prova 1. 2. Os valores representam o grau de importância atribuído subjetivamente às pessoas, conceitos ou fatos. Então, se eu falar aqui, grau de importância de forma subjetiva em relação às pessoas, conceitos ou fatos, eu estou falando de valores, certo? Que também é uma outra perguntinha de prova. Essas três definições podem vir juntas, tá? Pode vir junta, ou somente uma definição de cada coisa. Crença, valores ou normas. Aí continuando aqui. Não se nasce com eles. São aprendizados ao longo da vida. Então eu já entendo que crenças, valores, normas não nasce comigo. Isso eu vou aprender ao longo da carreira, ao longo do tempo, ao longo da minha atividade, do meu serviço dentro de bordo. Eu vou aprendendo, variando de acordo com a sociedade, cultura ou época. As normas, outra definição aqui, são padrões, regras ou diretrizes usados para dirigir o comportamento humano em todos os setores da sociedade, permitindo o convívio em harmonia. Então, quando eu falar em normas, eu falo de padrões, regras, diretrizes. Falar em padrões, regras e diretrizes, eu estou falando de normas, certo? E isso é uma perguntinha de prova também. Ok, tropa? Então fiquem atentos em relação a isso. E aqui ele encerra o seguinte: o RDM e o CPM, no caso o Regulamento Disciplinar para a Marinha, e o CPM são exemplos de normas que guiam o comportamento dos militares em situações diversas, definindo aquilo que é ou não é permitido. Exemplos de normas, RDM e CPM. RDM e CPM são exemplos de normas baseado no militarismo. Seguindo, princípios da liderança. Bora lá, bora abordar princípios da liderança. Conceitos iniciais diz o seguinte: os princípios da liderança militar são a base da doutrina da liderança. Opa, então eu sei que se cair na prova perguntando quais são a base da doutrina da liderança, eu sei que são os princípios de liderança militar. Então os princípios de liderança, vem aqui a setinha, são a base da doutrina de liderança. Perguntinha de prova. Anota. É bom que eu tô passando tudo que é palavra-chave, tudo que é questão de prova para você já ficar bisurado, e quando for você fazer o resumo ou repetir o assunto, você já vai naquilo que interessa, mano. Você não vai perder tempo com aquilo que não cai. Proporcionando, aí eu continuando, né? São a base da doutrina de liderança, proporcionando orientação para o desenvolvimento do líder, dos subordinados e da unidade. Continuando aqui, a liderança militar é baseada em 11 princípios que são igualmente aplicáveis a todos os escalões. Então você já vai perceber aqui
que a gente vai destrinchar quais são esses 11 princípios. Então eu já sei, primeiro ponto, que a base da doutrina de liderança são os princípios de liderança. E agora eu vou falar para você, a gente vai ver aqui agora no material, quais são esses 11 princípios de liderança. A gente vai começar aqui agora. Ok, bora lá. Princípios de liderança militar. Tá? Aqui, ó. Primeiro, linha A. Conhecer a profissão. Esse é o primeiro princípio. Para conhecer sua profissão, o líder deve ter uma larga soma de conhecimentos. É importante que compreenda as técnicas, os procedimentos e a doutrina de emprego do seu escalão. Mantenha-se atualizado com os regulamentos, manuais, normas e ordens referentes à organização a que pertence. Esteja a par dos deveres funcionais e necessidades dos subordinados. Então, tudo isso aqui, dever do profissional. Então você precisa conhecer a sua profissão. Além de conhecer a sua profissão, o líder ele precisa ter conhecimentos extras sobre o seu escalão, sobre normas, sobre doutrinas, sobre regulamentos, manuais. Tá tudo entrelaçado a conhecer a profissão. O que pode cair na prova aqui é ele perguntar, de acordo com a liderança militar, quais são os princípios de liderança, ou marque alternativa que não corresponde a um princípio de liderança. E lá vai ter 4 opções corretas e uma incorreta. Você vai ter que identificar ali qual que é a incorreta, por exemplo, no caso. Letra B. Conhecer a si mesmo e procurar o autoaperfeiçoamento. É dever de todo líder avaliar-se, conhecer seus aspectos positivos e suas deficiências. É necessário manter-se atualizado sobre os assuntos concernentes à sua profissão e aprimorar-se por meio de cursos e leituras. Então isso é um dever do militar, do líder. Avaliar-se, conhecer a si mesmo, conhecer os seus pontos positivos e também os seus pontos negativos para procurar ali o autoaperfeiçoamento. Continuando, terceiro ponto aí, terceiro princípio da liderança, assumir a responsabilidade por seus atos. Só que muita gente tem dificuldade, né? Quer sempre jogar pro amiguinho, pra amiguinha. Não fui eu, foi fulano, foi fulana. Sendo que foi você, sendo que foi eu. Então você precisa ter essa noção. E em caráter de prova é um outro princípio. Assumir a responsabilidade por seus atos, certo? O líder é responsável por seus atos e de seus subordinados em todas as situações de serviço. Por isso que o sargento, o contramestre, ele fica pegando no pé. Porque como o líder, como o mais antigo ali do serviço, ele é o líder. Então ele responde pelo ato dele e pelos atos dos seus subordinados. Se der alteração, é ele que vai responder. Basicamente isso. Linha D. Decidir com acerto e oportunidade. Outro princípio. O líder deve ser capaz de raciocinar com lógica e analisar cada situação, a fim de tirar proveito das oportunidades e adotar a melhor decisão. Certo? Tudo isso aqui é caráter de prova, tá? Mas eu estou sublinhando aquilo que de fato é mais lógico, é mais palavra-chave para você poder pegar ali a definição, ok? É claro, somente com a repetição vai fazer você memorizar e massificar isso aqui. Você pode assistir uma vez, tem gente que tem uma habilidade enorme de aprendizado, né? Mas você tem que realmente, cara, é repetição. Prova de cabo é repetição. Eu tô te passando aqui o bizu de tudo que de fato cai e passando o conteúdo com você nas palavras-chave. E aí você vai, de acordo com a repetição, massificando o conteúdo. Outro princípio, desenvolver o senso de responsabilidade em seus subordinados. Quando atribuir tarefas aos subordinados, o líder deve fazer com que estes assumam as consequências de seus atos. Olha só, além de você como líder ter a responsabilidade dos seus subordinados, dos atos seus e dos seus subordinados, você precisa ter um dos princípios que é desenvolver esse senso de responsabilidade. Então, quando você se tornar cabo e quando você delegar ali uma função para o soldado, você tem que chegar nele e falar, você tá com a responsabilidade de coordenar os outros soldados mais modernos que você. Tá na sua responsabilidade. Tem que ter essa habilidade de desenvolver o senso crítico de responsabilidade do seu subordinado. Assim, procedendo,
conquista o respeito e a confiança, desenvolve o espírito de iniciativa, isso aqui é muito bom, e obtém a franca contribuição dos seus liderados. Isso aqui é muito bom, cara. Não tente abraçar tudo ou toda a faina. Delegue função. Se tem um soldado mais antigo ali, mais experiente, passe para ele uma função que ele consegue, que compete ali a ele, para ele poder executar. E aí você vai estar delegando responsabilidade para os seus subordinados. Isso aqui é uma iniciativa sua e é um princípio aí da liderança. Letra F. Servir de exemplo aos seus liderados. Isso aqui é muito importante. Porque tem gente que só fala e não dá o exemplo, né? O líder é sempre um espelho para os subordinados. E por isso deve ter uma apresentação e conduta que desperte a admiração, o orgulho e o desejo de imitação. Vou dar um exemplo bem tranquilo aqui que aconteceu comigo. Eu passei na prova de cabo, eu me tornei cabo fuzileiro e eu tenho esse trabalho de ajudar muitos jovens aí no Brasil todo. Eu falo sobre diversos concursos, mas o CFN eu tive a oportunidade de entrar e eu falo sobre o CFN, né? E aí teve um guerreiro um dia que mandou mensagem e falou assim, ó, Cabão, eu me inspiro muito em você. Na verdade, eu me inspiro muito no Senhor. E aí eu quero aí passar na prova de cabo também, eu quero começar a ajudar outras pessoas. E, cara, naquele momento eu vi que eu tava servindo de exemplo. Talvez o cara não era um liderado meu, diretamente, mas ele tava sendo orientado e inspirado pela minha história. E eu tava criando essa conexão, sabe? Então, isso é um exemplo de você criar, servir de espelho, é você dar o exemplo, é você fazer com que outras pessoas admirem você, se inspirem e queiram te imitar. E não necessariamente você precisa ser sargento, comandante. Você mesmo, soldado, com a tua iniciativa, com o teu propósito de vida, você pode influenciar outros soldados ou até mesmo outras pessoas que estão na sociedade. Isso é um princípio, é você servir de exemplo aos seus liderados. Eu vou finalizar essa aula por aqui e na próxima aula a gente continua com os princípios aí de liderança militar, ok? Te vejo na próxima aula. Tamo junto.